Olá, o nosso trabalho é sobre fibra ótica, onde os alunos que estão fazendo esse trabalho é a Amanda Mendes Aquial, eu, Anderson Cordeiro de Souza, o Bruno Luiz Ferreira e o Lucas Moresco Bernardi. E para iniciar, podemos começar falando um pouquinho sobre a história da fibra óptica, onde os primeiros experimentos utilizando fibra ótica ocorreram em 1930 na Alemanha. Mas as pesquisas sobre as suas propriedades e características se iniciaram por volta de 1950. A Unicamp ela foi a primeira instituição brasileira a pesquisar as fibras ópticas, e o grupo de fibras ópticas do Instituto de Física Gleb, o ATARIM, foi formado em 1975 para desenvolver o processo de fabricação de fibras e formar recursos humanos nesta área. E hoje as fibras ópticas elas são largamente utilizadas e representam uma revolução na transmissão de informações. Falando um pouco sobre as propriedades da fibra óptica, é que ela é tão fina quanto um fio de cabelo, podendo carregar milhares de informações digitais a longas distâncias sem perdas significativas. Ao redor do filamento existem outras substâncias de menor índice de refração que fazem com que os raios sejam refletidos internamente, minimizando assim as perdas de transmissão. Os sistemas de comunicação baseados em fibra óptica utilizam lasers ou dispositivos emissores de luz, onde os emissores de luz são preferidos por serem mais eficientes em termos de potência, e devido à sua menor largura espectral, que reduz os efeitos de dispersão na fibra. Além disso, as fibras ópticas elas são imunes a interferências eletromagnéticas e a ruídos por não irradiarem luz para fora do cabo. As fibras ópticas utilizadas em sistemas, por exemplo, podem operar com uma taxa de transmissão que chegam até 620 megabytes por segundo. Composição química. As fibras ópticas podem ser fabricadas com os seguintes materiais: sílica pura, sílica dopada, vidro composto ou plástico. E aqui temos umas figuras que representam a estrutura molecular de uma sílica pura, aqui no meio, de uma estrutura de vidro, ó, que temos componentes sílica, oxigênio, sódio, cálcio. Na sílica pura é só a sílica com oxigênio. E uma estrutura molecular de um polímero, que no caso temos aqui o poliuretano. A fibra ótica mais básica consiste em um cilindro interno com alto índice de refração denominado núcleo, aqui, um cilindro do meio com índice de refração inferior, chamado de casca, esse verde em volta, e uma camada externa protetora, geralmente de poliuretano ou PVC, chamado de capa protetora. O material utilizado nas fibras atualmente comercializadas inclui vidro puro, plástico ou uma combinação de ambos. O uso de um ou de outro material será determinado por fatores como qualidade e economia. Uma das principais diferenças entre as fibras óticas de vidro e de plástico é o seu diâmetro. Então, temos que, para fibras de vidro, o diâmetro do núcleo varia entre 10 a 600 micrômetros, a espessura da casca entre 125 e 630 micrômetros, e da capa protetora varia entre 250 e 1040 micrômetros. Para fibras de plástico, todos os diâmetros variam entre 750 a 2.000 micrômetros. Ou seja, dá para perceber que as fibras de plástico elas têm um diâmetro superior às fibras de vidro, e essa diferença dos diâmetros torna as fibras de plástico mais fáceis de serem manuseadas em relação às fibras de vidro. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fabricação da fibra ótica, mais especificamente da fabricação da fibra ótica de sílica. Existem vários processos, mas a gente vai focar aqui no processo mais comum, que é a deposição de vapor químico modificado, ou também conhecido pela sigla em inglês MCVD. Esse processo consiste em duas etapas, são a etapa de pré-forma e a etapa de estiramento ou puxamento. Na etapa de pré-forma, um tubo de sílica é colocado na posição horizontal, que está sendo representado na imagem por esse tubo azul, e no seu interior vão ser depositados alguns gases, basicamente contendo fósforo, oxigênio, germânio e silício. Depois, esses gases vão dar origem, esses gases que vão ficar depositados no interior
do tubo vão dar origem ao núcleo da fibra óptica e essa parte externa de sílica vai dar origem à casca. Na etapa de estiramento, esse tubo é colocado na posição vertical, justamente porque ele vai ser esquentado e a própria gravidade vai fazer o alongamento dele até que ele atinja um determinado diâmetro e depois ele vai ser revestido e pode ser enrolado para armazenagem. Uma das maiores aplicações de fibra para a rede digital de serviços integrados uma empresa de grande porte precisa de um sistema de comunicação entre setores, né? E eles fazem normalmente a comunicação desse sistema com fibra óptica pela sua alta taxa de transmissão. Outra aplicação bastante usada é para sensoriamento. Aqui embaixo a gente pode ver um diagrama de sensoriamento com fibra multimodo entre centrais de alarme. Esse sensoriamento é feito em classe A, então tem duas vias que mandam e duas vias que recebem, e feita com uma fibra multimódulo de 4 vias. Essa aplicação é feita com fibra ótica pelo seu custo ser menor do que fazer com cabo Ethernet e pela sua confiabilidade e quantidade de transmissão de dados muito rápida. A aplicação mais usada é para gigabyte de internet. Para transmissão de internet, normalmente eles usam fibra monomodo e normalmente usam um cabo de 12 vias, em que cada via tem um link que pode ser de quantidade limitada de sinal, mas normalmente cada via tem 20, 25 GB sendo transmitido para algum lugar. Outras aplicações da fibra óptica que a gente pode comentar é rede telefônica e televisão por cabo, que passam na mesma via que passa a internet, né? Normalmente o provedor de internet também oferece televisão e telefonia e usam a mesma fibra, só que vias diferentes para fazer diferentes tipos de transmissão, né? Por exemplo, tipo uma via envia telefone, outra via envia televisão via cabo e outra via para internet. Também, hoje em dia, a gente usa bastante fibra para transmitir dados em cabos submarinos pela quantidade de infraestrutura ter que ser menor, né? Porque uma fibra de 12 vias já envia uma quantidade imensurável de dados para outro local sem ter perca de sinal nenhum. Uma curiosidade sobre fibra, aqui a gente pode ver uma fibra, eu coloquei um fusor de fibra soltando um sinal, emitindo um sinal de luz, e esse sinal de luz chegando com a mesma quantidade de força que ele sai após 4 quilômetros de fibra percorrida. Aquele diagrama que eu mostrei antes é esse sistema, estava testando de uma central para outra, e a gente consegue ver que a fibra está funcionando perfeitamente se o sinal chega com toda a força do outro lado. Outra curiosidade é mostrar como é feita a fusão de fibra. Essa é uma máquina difusora de fibra óptica. Aqui tem uma via de fibra fundindo com outra via. Essa máquina, você fecha ela e ela faz a fusão automaticamente. Para você fazer a fusão, você tem que limpar o núcleo da fibra com álcool isopropílico e guilhotinar ela, cortar ela de um modo milimétrico, 100% reto, senão a fusão não acontece. Aqui estão nossas referências, espero que todos tenham gostado. Até mais.